Olá, bem-vindos ao canal Matemática e Aviões. E desta vez faremos mais um problema de matemática do Instituto Militar de Engenharia, prova objetiva do ano de 2010 com ingresso em 2011. Antes de tudo, peço para que os senhores se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem esse vídeo. Agora, façamos a atenta leitura do enunciado. Enunciado: o valor de cosseno de 2π sobre 7 mais cosseno de 4π sobre 7 mais cosseno de 6π sobre 7 mais meio é... E aí nós temos 5 alternativas e já já nós vamos saber qual é a alternativa correta. Muito bem, mesmo se tratando de um problema objetivo, nós daremos um tratamento discursivo para esse problema, uma vez que a amplitude de conceitos importantes para a resolução desse problema é muito grande. Ou seja, é uma grande oportunidade de aproveitarmos ferramentas poderosíssimas em diversos outros exercícios. Então, vamos apresentar os conceitos importantes que servem de base para a resolução desse exercício. O primeiro deles é a igualdade de números complexos. Mas nós sabemos que números complexos têm várias maneiras de representação. A forma algébrica, a forma trigonométrica, como aqui está apresentada, e também a representação exponencial. Então, vamos lá. Sejam z igual a rcis de alfa, aqui na sua forma trigonométrica, da primeira lei de De Moivre, que pode ser facilmente constatada e demonstrada pela representação exponencial, nós temos que z elevado a n é igual a r elevado a n cis de n alfa. E w, um complexo de módulo S e com um argumento θ. Então, W igual a S cis de θ. Então, nós temos que Z e W pertencem aos números complexos. E aí eu digo, se Z elevado a N igual a W, qual que é a condição para isso? Bom, da igualdade de complexos, isso se verifica se e somente se, por isso esse símbolo, somente se o módulo de Z elevado a N for igual ao módulo de S e o argumento de Z elevado a n for correspondente ao argumento de w. Portanto, nós temos o quê? Que r elevado a n igual a s e, simultaneamente, n alfa é igual a θ mais 2kπ. Esse 2kπ, esse termo aqui, são os outros ângulos equivalentes a θ, ou seja, θ mais uma volta, θ mais duas voltas e assim sucessivamente. Daí, isolando o valor de alfa, nós temos que alfa é igual a θ mais 2kπ sobre n, onde k pertence aos inteiros e k vai variar de 0 até n. Por que não mais do que n, não igual a n? Porque se a gente coloca igual a n, a gente estaria voltando no primeiro ângulo. Então, a gente estaria contando arcos repetidos. Então, esse é o primeiro conceito importante. E uma dica é a seguinte. Observe que nessa representação, o ângulo, o argumento alfa, ele fica dividido pelo expoente que a gente tem na nossa equação, z elevado a n igual a w. Ou seja, o alfa é o θ mais 2kπ sobre n. E veja que na nossa expressão do enunciado nós temos 2π sobre 7, 4π sobre 7, 6π sobre 7. Por isso, é um indicativo de que nós deveremos utilizar isso aqui. E ao que nós vamos igualar? Z elevado a 7 é igual ao quê? Veja, está vendo que nessa estrutura aqui é como se o θ fosse zero? Ou seja, ele é um 2kπ em cima, 2π, ou seja, 2 vezes 1 vezes π. Aqui é 2 vezes 2 vezes π. Aqui é 2 vezes 3 vezes π. Ou seja, nós igualaremos z elevado a 7 ao quê? A 1, né? Porque a gente sabe que 1 é igual a cis de 0. Então, a primeira determinação de 1 é o 0. Então, vamos lá. Para o nosso próximo conceito importante. Bom, nós podemos representar um polinômio, p de x, ax elevado a n mais bx elevado a n menos 1 até nx elevado a 0, na sua forma fatorada. Esse conceito está aqui, mas ele não será utilizado fortemente na resolução deste problema. Mas em outros problemas, esse conhecimento é essencial, por isso eu o coloco aqui, como segundo conceito importante. A forma fatorada desse polinômio é a x menos x1, x menos x2, x menos xn, até x menos xn. É um produtório, em que x índice i
são as raízes de p de x, ou seja, x1 é raiz, x2 é raiz, xn é raiz. Muito bem. Terceiro e importantíssimo conceito importante. As raízes complexas ocorrem aos pares, ou seja, se z é raiz, então existe como raiz também o conjugado de z. Ou seja, se z é raiz, então z barra, que é o conjugado de z, também é raiz. Aí, os conceitos 4 e 5 completam o conceito 3, de certo modo, nesse problema. Se somarmos z com o seu conjugado, a parte imaginária anula-se. Portanto, nós teremos 2 vezes a parte real de z. E eu estou chamando essa equação de equação zero. Considerando que o módulo do complexo seja 1, nós teremos que 2 vezes a parte real de z é 2 vezes o cosseno do argumento desse complexo. Outro fato que contribui para essa questão aqui é o fato de que se alfa e beta somarem 360 graus ou 2π radianos, esses ângulos são chamados ângulos replementares, os ditos ângulos replementares. Qual que é a consequência deles serem ângulos replementares? Que o seno de alfa é igual a menos seno de beta e o cosseno de alfa é igual ao cosseno de beta. Daqui a pouco nós constataremos isso graficamente. Outro fato que também explica essa relação é o fato de a função cosseno ser par, ou seja, cosseno de x é igual a cosseno de menos x. E a função seno ser ímpar, ou seja, seno de x é igual a menos seno de menos x. Muito bem, vamos partir para o nosso sexto e último conceito importante, que também será uma equação. No caso aqui, nós teremos as relações de Hardy. Na representação dessa equação, ax elevado a n mais bx elevado a n menos 1, mais até o nx elevado a 0. Os coeficientes a, b, c e o n terão relações diretas com os valores das raízes dessa equação. De modo que a soma das raízes pode ser dada por menos b sobre a. Ou seja, a soma das raízes dessa equação é menos b sobre a, e nós estamos chamando essa equação aqui de equação número 1. Muito bem, diante disso, nós temos em mãos as ferramentas que nos permitirão resolver com maestria esse belíssimo exercício do Instituto Militar de Engenharia, prova de 2010, com ingresso em 2011. Então, vamos lá para a nossa solução. Mas antes disso, graficamente, verifiquemos aquela propriedade, né, dos ângulos replementares. Considere aqui um ângulo alfa e um ângulo 360 menos alfa, ou seja, a soma desses dois ângulos dá 360 graus. Você consegue verificar aqui, ó, graficamente, que eles têm o mesmo valor de cosseno e valores de seno simétricos. Por isso que, ao se somar, né, complexos cujos argumentos são ângulos replementares, é como se nós estivéssemos somando o complexo com seu conjugado, nada mais do que o complexo com o seu conjugado. Muito bem. Então, e nós podemos também chamar 360 menos alfa simplesmente de menos alfa, se aproveitando daquela relação que eu comentei, do fato de a função cosseno ser par e a função seno ser ímpar. Muito bem, então vamos agora para a nossa solução. Como primeiro passo, e reforçando o tratamento discursivo dessa questão, nós vamos seguir alguns rigores. Então, primeiro passo, chamemos de S a nossa soma desejada. Portanto, S será meio mais cosseno de 2π sobre 7, mais cosseno de 4π sobre 7, mais cosseno de 6π sobre 7. Agora, nós precisaremos de um pouco de fé. Por quê? Nós vamos aparentemente chamar uma equação que não tem nada a ver com o problema, mas ela tem tudo a ver, e foi exatamente como eu disse no início. Nós vamos considerar as raízes do polinômio p de z igual a z elevado a 7 menos 1. Portanto, como é que eu faço isso? Z elevado a 7 menos 1 igual a 0, se somente se z elevado a 7 for igual a 1. Daí, 1, nós já sabemos que 1 pode ser escrito como sendo x de 0.
De modo que z elevado a 7 é igual a cis de zero. O que é isso, meus amigos? É uma estrutura idêntica apresentada no conceito importante de número 1. Portanto, do conceito importante 1, temos que, ou tem-se que, seja z um R cis de alfa e que z elevado a 7 é cis de zero, se somente se, ora, o módulo de z elevado a 7 for igual ao módulo de x de zero. O módulo de x de zero é 1, então R elevado a 7 é igual a 1, então R igual a 1. E, da primeira lei de De Moivre, nós temos que o argumento de z elevado a 7 será 7α, ou seja, 7α é igual a 0 mais 2κπ. Portanto, olha só que maravilha o que apareceu aqui, não é verdade? 7α igual a 0 mais 2κπ. Então, aqui acaba de aparecer a estrutura que a gente viu no nosso problema, que são ângulos em PA, né? Arcos em PA, 2π sobre 7, 4π sobre 7, 6π sobre 7 e outros, né? Então, vamos, enfim, determinar quem são as raízes dessa equação. Então, nós temos que α é igual a 2κπ sobre 7, em que k pertence aos inteiros e k vai variar de 0 até 7. Ou seja, k pode assumir os valores 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Substituindo os valores de k aqui, nós temos que as raízes de P de z são 1, cis de 2π sobre 7 com k igual a 1, cis de 4π sobre 7 com k igual a 2, cis de 6π sobre 7 com k igual a 3, cis de 8π sobre 7 com k igual a 4, cis de 10π sobre 7 com k igual a 5 e cis de 12π sobre 7 com k igual a 6. Portanto, aqui nós temos as raízes da nossa equação e verifique que aqui nós temos uma PG de razão, cis 2π sobre 7. Então, aqui, como se fosse um estudo das raízes da unidade. Considerando como unidade fundamental cis de 2π sobre 7, então seja z igual a cis de 2π sobre 7, nós podemos reescrever a nossa relação de raízes da seguinte forma: 1, z à primeira, z ao quadrado, z ao cubo, z à quarta, z à quinta, z à sexta. Ou seja, de novo uma PG, só que a PG de razão z. E quem que é o z? Cis de 2π sobre 7. Então, ficou muito simples agora. Então, aqui começa as grandes sacadas. Por quê? Aparentemente, até agora não tem nada a ver, né, o que a gente está fazendo aqui. Mas, na verdade, não, tem tudo a ver. Por quê? Nós já temos aqui, nós forçamos o aparecimento de algo que nós queríamos, que é o cosseno de 2π sobre 7, que aparece nessa estrutura, né? O cosseno de 4π sobre 7, que também aparece nessa estrutura, e o cosseno de 6π sobre 7, que também aparece nessa estrutura. Só que nós temos nessa estrutura outras coisas que não nos interessam, que é, por exemplo, valores de senos e ainda por cima com unidade imaginária, né? E nós temos 8π sobre 7, 10π sobre 7, 12π sobre 7, ou seja, aparentemente não tem nada que ver com o nosso problema. Mas veja só, observe bem, perceba que 2π sobre 7 mais 12π sobre 7 somam o quê? 14π sobre 7. Então, nós temos que 2π sobre 7 mais 12π sobre 7 somam 2π radianos. O que eles são? Ângulos o quê? Replementares. Daí a gente vai desconfiar de que esse camarada é o conjugado desse. E se somarmos, portanto, essas raízes, a gente vai conseguir eliminar valores não convenientes, que são, no caso, os valores de seno, né? E seno. No caso aqui, e lembrando do nosso conceito importante número 3, se a gente tem esse camarada, que é o cis de 2π sobre 7, nós temos o conjugado dele. Se nós temos cis de 4π sobre 7, nós temos o conjugado dele. Quem que vai ser o conjugado? Meu amigo, vai ser o camarada que é o replementar dele. Quem que será o replementar? Ora, o cis de 10π sobre 7. Por quê? 10π sobre 7 mais 4π sobre 7 dá 14π sobre 7. Ó. 4π
sobre 7, 4π sobre 7 mais 10π sobre 7 dá 14π sobre 7, que é igual a 2π. E de modo análogo, 6π sobre 7 mais 8π sobre 7 também dá 14π sobre 7, que dá 2π. Então, só para complementar aqui, ó, 4π sobre 7 mais, 6π sobre 7, né? 6π sobre 7 mais 8π sobre 7 dão 14π sobre 7, que dá 2π. Então, veja que é muito simples a gente identificar quem são os conjugados. É só a gente verificar o seguinte, ó. Tá vendo que aqui tem 1 e aqui tem 6? A soma dá 7, que é justamente o expoente da nossa equação. Sempre que a gente verificar essa soma, eles serão conjugados. Então, essa é uma dica de verificação rápida. Z ao quadrado, Z à quinta, 2 mais 5, 7. Então, isso é um macete, né? Eles serão conjugados. 3 e 4, a soma dá 7. Então, também são conjugados. Passando para o nosso próximo quadro e dando continuidade na nossa solução, nosso terceiro passo é justamente fazer essa observação. Observando Z1, que é igual a Z cis de 2π sobre 7, e Z6, que é cis de 12π sobre 7, nós temos que 2π sobre 7 mais 12π sobre 7 é igual a 2π. Portanto, são ângulos replementares. Eu estou retomando aqui o conceito importante de número 5. Portanto, nós temos que Z6 é Z1 barra, ou seja, o conjugado de Z1. Analogamente, o que nós vamos dizer? Ora, que Z2, ou melhor, que Z5, que é igual a cis de 10π sobre 7 é igual ao Z4 barra, ao Z2 barra, perdão. É igual ao Z2 barra, né? Porque Z2 é cis de 4π sobre 7. Então, de modo análogo também, nós temos que Z6, ou melhor, Z6 eu já escrevi, Z4 é igual a simplesmente Z3 barra. E, como quarto passo, a gente pode reescrever, simplesmente reescrevendo as raízes de P de Z. Então, reescrevendo, nós temos 1, Z, Z2, Z3. Aí, meus amigos, olha só. O Z4 é o Z3 barra. Então, Z3 barra. O Z5 é o Z2 barra. Enquanto que o Z6 é o Z barra. Muito bem. Então, a gente já solucionou o nosso problema praticamente inteiro. Porque agora nós vamos utilizar o nosso conceito importante número 6, que são as relações de Hard, e nós faremos a soma das raízes. E lembrando que da equação zero, nós temos o seguinte, ó. Da equação zero, nós temos que Z mais Z barra é igual a 2 vezes a parte real de Z. Então, a soma das raízes quem é? Ora, 1 mais Z mais Z2 mais Z3 mais Z3 barra mais Z2 barra mais Z barra. Isso é igual à soma das raízes, que do nosso conceito importante número 6, da equação 1, né, das relações de Hard, é menos B sobre A. Perceba que a gente pode escrever Z elevado a 7 menos 1 igual a 0 da seguinte forma. 1Z elevado a 7 mais 0Z elevado a 6 mais até menos 1. Isso igual a 0. Portanto, menos B sobre A, o valor de B é 0 e o A é 1. Então, menos 0 sobre 1 dá 0. Então, a soma dessas raízes a gente já garante que ela é igual a 0. Então, pronto. E aplicando aqui a nossa equação 0,
aplicando aqui a equação zero, nós teremos o que? 1 mais. Opa, quem é z mais e barra? 2 vezes a parte real de z. E você se lembra lá dos conceitos importantes, quando o módulo é 1, é 2 vezes o cosseno do argumento. Então vai ficar 2 cosseno de 2π sobre 7, mais z2 mais z2 barra 2 cosseno de 4π sobre 7, mais z3 mais z3 barra 2 cosseno de 6π sobre 7. Isso tem que ser igual a zero. Dividindo tudo por 2, toda essa equação por 2, nós temos meio mais cosseno de 2π sobre 7 mais cosseno de 4π sobre 7 mais cosseno de 6π sobre 7, isso dá zero. Portanto, nosso gabarito para essa questão é simplesmente o valor dessa soma que é zero. Então, só para concluir, nós sabemos que esse cara aqui, meio mais cosseno de 2π sobre 7 mais cosseno de 4π sobre 7 mais cosseno de 6π sobre 7 é o nosso S, né, que a gente definiu ali na primeira etapa. Chamemos de S essa expressão. Portanto, nós temos o seguinte, S, que é igual a meio, mais cosseno de 2π sobre 7 mais cosseno de 4π sobre 7 mais cosseno de 6π sobre 7, isso é igual a zero. Portanto, nós temos aí gabarito letra C. Gabarito letra C. Está aí a expressão resolvida da nossa questão. Que belíssima questão, não é verdade, meus amigos? Então, vamos voltar ali para marcar o gabarito aqui na prova. Opa, isso, vamos voltar aqui e marcar o gabarito aqui na prova. Então, nós temos aqui, ó, gabarito letra C. E é uma grande honra para mim poder resolver este exercício. Até uma próxima oportunidade e valeu! Obrigado!